O cansaço não estava só no corpo, estava na mente, na alma, no coração. Você tentou continuar, tentou manter a fé, tentou permanecer forte, mesmo carregando dias pesados dentro de si. Mas houve momentos em que tudo ficou difícil demais, e até respirar parecia luta. Teve madrugada em que você ficou acordado, com pensamentos acelerados, o coração apertado e uma vontade enorme de simplesmente parar, porque a batalha já tinha consumido tuas forças emocionais, e ninguém percebia o quanto você estava cansado. Mas quando você já não conseguia mais, a força de Deus entrou na tua vida. Quando tua alma enfraqueceu, o céu te sustentou, e o Deus que viu teu limite te levantou com as próprias mãos. Você sorriu pra esconder a dor, falou pouco, guardou lágrimas, tentou não preocupar ninguém. Mas por dentro estava lutando contra pensamentos que te desgastavam todos os dias, e mesmo assim Deus permaneceu contigo. Há uma força que não vem do homem, não vem das circunstâncias, não vem da tua capacidade, vem do alto, e é ela que está mantendo o teu coração de pé até aqui. Quando tudo pesou, Deus virou teu sustento. Quando tua força acabou, a graça te carregou, e o coração que entrou cansado nessa batalha receberá renovo do céu. O Senhor viu cada noite difícil, cada crise silenciosa, cada pensamento que tentou roubar tua esperança. E mesmo quando você achou que iria cair, a mão de Deus te segurou. Talvez hoje você ainda esteja cansado, talvez a luta ainda continue, mas existe algo mudando dentro de você, porque a força de Deus começou a tocar tua alma. Há renovo sobre tua vida, a paz descendo do céu, há um Deus fortalecendo teu interior pra você continuar, mesmo depois
tanta dor. Na fraqueza, na pressão, na batalha, Senhor, tua força me sustentou. Você não chegou até aqui sozinho. Foi a força de Deus te levantando nos dias em que ninguém imaginava o quanto você estava perto de desistir. Teve um momento em que você percebeu que não era mais apenas cansaço, era a alma pedindo socorro. Você vinha suportando muita coisa calado, guardando preocupações, engolindo tristeza, tentando continuar mesmo sem forças. E aos poucos a luta foi roubando teu ânimo, teu descanso, tua paz. Teve dias em que você acordou já cansado, sem vontade de conversar, sem energia pra enfrentar mais problemas, o coração pesado, a mente acelerada e uma sensação de estar lutando sozinho contra tudo. Mas quando você já estava no limite, a força de Deus te alcançou. Quando tua alma enfraqueceu, o céu soprou o renovo, e o Senhor, que ouviu teu silêncio, entrou pra sustentar teu coração. Você tentou esconder o que sentia, continuou sorrindo, continuou ajudando os outros. Mas dentro de você existia uma guerra que ninguém via, e houve noites em que até tua fé pareceu cansada. Mas Deus conhece o peso que você carregou, conhece as lágrimas que não caíram, os pensamentos que te sufocaram, e as vezes em que você respirou fundo pra não desabar. A força nova descendo do céu, a esperança voltando aos poucos. Há um Deus tocando tua fraqueza e te fazendo continuar, mesmo cansado. O Senhor não espera você estar forte para te ajudar. Ele entra justamente quando tua força acaba, quando tua alma já não consegue lutar sozinha, e transforma teu esgotamento
em testemunho. Talvez você ainda chore, talvez a batalha continue, mas agora você não está sozinho, porque existe uma força sobrenatural te mantendo de pé, mesmo depois de tantas quedas. Quando tua força falhou, Deus permaneceu forte. Quando teu coração cansou, a graça te sustentou, e o que parecia fim da caminhada era só o começo do renovo de Deus. Sem forças na dor, cansado, Senhor, tua mão me levantou. Você ainda está aqui, porque Deus não deixou o cansaço vencer tua vida. E mesmo nos dias mais escuros, a força dele continuou te carregando. O problema não era mais o corpo, era o coração que já estava cansado de aguentar tanta coisa. Você foi acumulando peso, preocupações, decepções, medos escondidos. Enquanto tentava resolver tudo, a própria alma foi ficando sem forças. Teve dias em que você queria apenas silêncio, porque até conversar cansava. As noites ficaram longas, os pensamentos pesados, e a mente não descansava mais. Você deitava tentando dormir, mas o coração continuava lutando contra ansiedade, tristeza e medo do amanhã. Mas quando você já estava esgotado, a força de Deus te encontrou. Quando tua alma quase parou, o céu soprou vida sobre você, e o Senhor entrou na tua fraqueza pra te sustentar. Ninguém viu quantas vezes você chorou escondido, quantas vezes sorriu machucado, quantas vezes pensou em desistir sem contar pra ninguém. Mas Deus viu tudo, cada batalha silenciosa, cada lágrima abafada. E foi justamente no teu limite que a presença dele ficou mais forte. Porque quando a força humana acaba, o cuidado do céu começa a aparecer, e o coração cansado encontra abrigo na presença de Deus.
teu processo. Talvez a luta ainda continue, talvez ainda existam dias difíceis, mas agora você não está carregando esse peso sozinho. Há mãos do céu te sustentando em cada passo. O Senhor está restaurando teu interior, curando tua exaustão, fortalecendo tua fé e devolvendo esperança pra alma que quase desistiu. Quando tua força caiu, Deus permaneceu forte. Quando teu coração cansou, a graça te abraçou. E o que parecia o fim da caminhada será testemunho do cuidado de Deus. Na pressão, na tristeza, no limite da vida, tua força me guardou. Você ainda está de pé, não porque foi fácil, mas porque Deus entrou na tua fraqueza e decidiu te carregar até aqui. Você chegou num ponto em que já não sabia se era tristeza ou exaustão, porque a luta durou tempo demais. Foram muitas batalhas seguidas, muitas preocupações, muitas noites mal dormidas. E aos poucos o coração foi perdendo o ânimo, a mente foi cansando, e até aquilo que antes te fazia sorrir começou a perder sentido. Teve dia em que você ficou parado, olhando pro nada, sem coragem pra enfrentar mais uma guerra. Porque carregar dor em silêncio também esgota. E ninguém imaginava o quanto você estava lutando por dentro. Mas quando tua força estava acabando, Deus entrou com renovo. Quando tua alma já não conseguia mais, o Espírito Santo te sustentou, e o céu começou a derramar força sobre teu coração cansado. Você tentou resolver tudo, tentou suportar sozinho, tentou esconder as lágrimas, mas houve noites em que o peso ficou forte demais. E ali, no teu momento mais frágil, Deus se aproximou.
Há uma força que nasce no secreto, uma paz que invade o coração, mesmo em meio ao caos. É essa presença que está te mantendo vivo, mesmo depois de tantas lutas. Quando tua mente cansou, Deus virou descanso. Quando teu coração enfraqueceu, a graça virou sustento. E o que parecia o fim da tua resistência era o começo do cuidado de Deus. O Senhor viu teu silêncio pesado, viu tua crise escondida, viu as vezes em que você respirou fundo para não desmoronar e decidiu te fortalecer antes que a tristeza te consumisse. Agora existe renovo chegando, força voltando, esperança renascendo, porque o Deus que te sustentou até aqui não permitirá que o cansaço vença tua história. A vida voltando pra tua alma, a paz descendo do céu. Há um Deus te levantando em silêncio pra você continuar. Na fadiga, na dor, sem saída, Senhor, tua força me ergueu. Talvez ninguém saiba o quanto você quase desistiu, mas Deus sabe, e foi por isso que Ele entrou na tua fraqueza pra mostrar que a força dele é maior que teu cansaço. Ninguém percebeu, mas você estava se esgotando por dentro. Continuava caminhando, continuava sorrindo, mas a alma já estava cansada de suportar tanta luta. Houve dias em que levantar da cama parecia impossível, o corpo seguia, mas o coração não acompanhava mais. A mente cheia, os pensamentos pesados e uma tristeza silenciosa te consumindo aos poucos. Você tentou permanecer firme, tentou não demonstrar fraqueza, tentou resolver tudo sozinho. Mas chegou um momento em que até respirar parecia peso. E na madrugada, sozinho no escuro, você quase desistiu de continuar lutando. Foi então que a força de Deus entrou na tua vida. Quando teu limite chegou, o céu começou a te sustentar. E aquilo que era impossível pra tua força humana, Deus carregou por você.
Teve lágrimas que ninguém viu, teve crises silenciosas, teve medo do amanhã e pensamentos que machucavam tua mente. Mas o Senhor estava perto, mesmo quando tudo parecia vazio. Há uma força que nasce na presença de Deus, uma paz que o mundo não explica, um sustento que aparece justamente quando tudo dentro de você está desabando. E é isso que está te mantendo vivo. Quando tua alma cansou, Deus virou teu abrigo. Quando tua esperança enfraqueceu, a graça te renovou. E o coração que entrou ferido nessa batalha sairá dela mais forte. O Senhor viu cada momento em que você ficou em silêncio para não preocupar ninguém. Viu tua exaustão, viu teu medo, viu tua luta escondida e decidiu te fortalecer antes da queda. Talvez hoje você ainda esteja no processo, mas algo já mudou, porque a força de Deus começou a restaurar teu interior. E pouco a pouco, a paz está voltando para tua alma. Há renovo sobre tua mente, a vida voltando ao teu coração. Há um Deus te levantando em meio ao cansaço, pra mostrar que tua história não termina aqui. Na exaustão, na pressão, na fraqueza, Senhor, tua força me sustentou. Você não venceu sozinho, foi Deus te carregando nos dias em que tua alma já não tinha forças pra continuar. Chegou uma hora em que você não queria mais explicar nada pra ninguém, porque a alma já estava cansada demais. Você continuou lutando mesmo sem vontade, continuou acordando cedo mesmo sem forças emocionais. E aos poucos o peso da vida foi roubando tua paz. O excesso de batalha, as preocupações constantes, as decepções acumuladas, tudo isso foi te consumindo em silêncio. Teve noites em que você ficou acordado, pensando demais, tentando entender quando foi que perdeu o ânimo.
que antes você tinha força pra tudo, mas agora até sorrir parecia difícil. Foi então que a força de Deus começou a te envolver, quando teu coração já não suportava mais. O céu entrou na tua guerra silenciosa, e a presença do Senhor te sustentou sem ninguém perceber. Você tentou esconder o que sentia, tentou carregar tudo sozinho, mas havia uma exaustão dentro da alma que já não dava pra ignorar. E mesmo no teu silêncio, Deus ouviu cada pedido de socorro. Há um renovo que nasce na presença, uma força que aparece quando tudo dentro da gente está quebrando. E é isso que está acontecendo agora. O céu está fortalecendo teu interior cansado. Quando tua esperança enfraqueceu, Deus virou teu sustento. Quando tua mente cansou, a graça trouxe descanso. E o coração que entrou ferido nessa luta não ficará preso na dor. O Senhor viu cada crise silenciosa, cada lágrima escondida, cada vez que você respirou fundo para continuar. E mesmo nos dias em que você achou que iria desabar, a mão de Deus te segurou. Agora existe paz voltando aos poucos, força renascendo, esperança reaparecendo, porque Deus não permitiu que o cansaço destruísse tua vida. A vida tocando tua alma, a cura entrando no teu interior. Há um Deus te levantando no meio da exaustão, pra você continuar. Sem forças na dor, cansado, Senhor, tua presença me ergueu. Talvez ninguém saiba o quanto você lutou pra continuar de pé, mas Deus sabe, e foi Ele quem entrou na tua fraqueza pra te lembrar que ainda existe força pra continuar.